é que eles não levavam em conta os movimentos da Terra e, com isso, o ponto de referência ficava deslocado. Mesmo assim, com cálculos trabalhosos, era possível estabelecer conexões entre esses movimentos, que eles faziam parte do mesmo sistema. Entre os gregos, lá pelo IV século a.C., já havia pensadores que consideravam o Sol como o centro do sistema planetário. Mas foram necessárias muitas transformações no conhecimento para que as hipóteses de um sistema planetário como nós conhecemos hoje em dia começassem a ganhar consistência. As ideias heliocêntricas modernas, estabelecidas a partir de Nicolau Copérnico, se somaram às observações astronômicas, para que no século XVII, Kepler pudesse estabelecer os princípios dos movimentos planetários. As leis de Kepler transformaram os movimentos dos planetas em órbitas elípticas em torno do Sol. E esses princípios têm se demonstrado eficientes na descrição dos movimentos de cometas, asteroides e até mesmo de outros sistemas estelares. Mas a concepção de um sistema solar com planetas satélites do Sol em complexas atrações gravitacionais começou a se consolidar a partir dos trabalhos de Isaac Newton, ligados à teoria da gravitação universal. Nos seus estudos, Newton indicava que a atração entre os corpos celestes se dava de tal modo que aqueles de menor massa giravam em torno dos mais massivos. É o caso da Terra, de outros planetas em torno do Sol e também das luas em torno dos planetas. O Sol representa aproximadamente 99,8% da massa do Sistema Solar. Portanto, é fácil perceber a intensidade de sua ação gravitacional sobre cometas, planetas terrestres, asteroides ou planetas gasosos. O Sol, na verdade, não está exatamente no centro do sistema, e sim em um dos focos das elipses que representam as órbitas dos planetas. Os 4 mais próximos do Sol são terrestres, ou telúricos. Depois vem o cinturão de asteroides e os 4 planetas gasosos ou jovianos. E aqui, Plutão. E ainda pode haver mais? Até onde vão as fronteiras do Sistema Solar? A pergunta sobre a extensão do nosso sistema planetário e suas relações com a nossa galáxia pode começar a ser investigada a partir de uma outra dúvida. De onde vem tudo isso? Qual é a origem do nosso sistema solar? Um gesto do Criador e a luz se fez? Ou o Sol é o próprio Deus? Religiosidade e misticismos à parte, atualmente acredita-se que o sistema solar evoluiu a partir de uma grande nebulosa. Essa hipótese se baseia numa teoria evolucionista. A teoria nebular de Laplace abriu o caminho no final do século XVIII. Depois foi reciclada com modelos teóricos, observações das sondas espaciais e com os novos conceitos de evolução estelar. Chegamos, assim, a modelos que consideram a acreção de matéria. O sistema solar teria evoluído a partir de uma vasta extensão de gás e poeira que foi se contraindo ao longo do tempo. A região central foi aumentando a densidade e temperatura, dando origem a um objeto que depois se tornaria o Sol. O resto da matéria teria ficado num plano médio e os choques de seus grãos formaria primeiro objetos parecidos com asteroides. Pelo mesmo processo de choques, viriam a se formar os planetas e os seus satélites. Os fenômenos físicos e a composição química responsável pela formação dos corpos no sistema solar dependeu de duas coisas: a distância em relação ao Sol e dos elementos formadores da nebulosa primitiva. Os mais próximos do Sol se tornaram ricos em elementos resistentes ao calor: ferro, óxidos, silicatos de alumínio e magnésio. O hidrogênio, hélio, amônia, metano, gelos de amônia e de água se concentraram em regiões mais distantes do Sol, dando origem a planetas como Saturno e Júpiter
e suas atmosferas. Vamos falar um pouco sobre cada um dos planetas para compreender melhor essas diferenças. Começando pelos planetas interiores, Mercúrio e Vênus, que são aqueles planetas que têm órbita entre a Terra e o Sol. Eles podem ser observados sempre antes do nascer do Sol ou logo após o seu ocaso. Isso é fácil de entender. Mercúrio e Vênus têm órbitas entre a Terra e o Sol. Então nós precisamos sempre olhar na direção do Sol para observar esses dois planetas. Como o Sol se movimenta, graças ao movimento de rotação da Terra, ele carrega consigo os planetas Mercúrio e Vênus. Mercúrio fica a cerca de 1h30 acima do horizonte, na melhor das hipóteses, enquanto Vênus chega a ficar até cerca de 2h30. Mercúrio dá 4 voltas em torno do Sol, enquanto a Terra dá apenas uma volta. De fato, esse planeta é um apressadinho. Essa imagem é o resultado de uma montagem de várias fotografias tiradas pela sonda norte-americana Mariner 10, quando de sua passagem pelo planeta Mercúrio em 1974. Parece a Lua, não? Os instrumentos da Mariner 10 confirmaram algumas previsões de que havia um campo magnético em torno do planeta Mercúrio e uma tênue atmosfera, resultado da ação do próprio vento solar e de gases que saem do planeta. Mas como o Mercúrio tem um campo gravitacional muito baixo, esses gases não conseguem ficar retidos em torno de sua superfície. Acredita-se que Mercúrio possui um núcleo ferroso a altas temperaturas que corresponde a mais da metade do seu volume. Proporcionalmente, Mercúrio teria o maior núcleo de todos os planetas. A sua fina crosta tem provavelmente alta concentração de silicatos, como os conhecidos aqui na Terra. Mercúrio tem um diâmetro equivalente a 1/3 do diâmetro da Terra, e sua gravidade é 1/3 menor que a nossa. A maioria das crateras na superfície do planeta Mercúrio é formada pelo impacto de meteoroides. E essas rochas e montanhas na superfície do planeta devem sofrer muito com a mais significativa variação de temperatura encontrada na superfície de qualquer corpo dentro do Sistema Solar. São aproximadamente 650 graus de variação de temperatura entre a face iluminada de Mercúrio, que chega a 460 graus acima de zero, e a região não iluminada, que chega a 180 graus abaixo de zero. E além do mais, os dias em Mercúrio são longos. O seu movimento de rotação é bem lento em torno do seu eixo, o que faz com que o Sol demore cerca de 176 dias terrestres entre o nascer e o ocaso. Essa é a duração aproximada do dia em Mercúrio. Talvez seja por isso que o planeta Mercúrio gire rapidamente em torno do Sol, como se ele tentasse fugir do calor do astro-rei. E aí está a Vênus, estrela d'alva ou estrela matutina, também conhecida como estrela vespertina, depende da posição em que nós estamos observando esse planeta no céu. Mercúrio e Vênus têm fases semelhantes às fases da Lua. As suas posições relativas e seus movimentos orbitais exibem fases planetárias, que podem ser observadas apenas através de telescópios de porte médio. Essa imagem foi obtida pela sonda espacial Magalhães e mostra a superfície de Vênus sem a sua atmosfera, formada por 95% de gás carbônico. Foram em grande parte as sondas espaciais que possibilitaram a constatação de um dos mais curiosos fenômenos que ocorrem em Vênus. É o efeito estufa, provocado por suas nuvens que retêm entre elas e o solo as radiações infravermelhas, que são radiações de calor. Por isso, a temperatura na superfície de Vênus varia entre 480 e 500 graus ou até um pouco mais.
Outra peculiaridade de Vênus é que ele gira ao contrário. Esse movimento retrógrado é de leste para oeste em 243 dias. Mesmo tendo um núcleo metálico como a Terra, Vênus praticamente não tem campo magnético significativo. As nuvens de gás carbônico e ácido sulfúrico viajam a mais de 350 km por hora de leste para oeste, em torno do planeta, gerando esse aspecto azul com manchas brancas. E esse brilho intenso no nosso céu? Vênus é o astro que mais brilha no firmamento, com exceção, é claro, do Sol e da Lua. Marte já não brilha tanto quanto Vênus, mas a sua coloração avermelhada despertou muita curiosidade e criou polêmica. Marcianos verdes invadiram o planeta Terra na imaginação de H.G. Wells e na narração de Orson Welles. Civilizações marcianas, há milênios atrás, construíram canais, esculturas e pirâmides para serem adoradas a milhares de quilômetros do planeta vermelho. Há muita gente que acha que as sondas espaciais foram enviadas a Marte só por causa disso. Essa daqui é uma das milhares de fotos que foram obtidas a partir das sondas espaciais Viking, lançadas daqui da Terra em 1975. Elas eram constituídas de duas partes, uma orbital, que fazia imagens gerais do planeta, e um outro módulo que desceu à superfície do planeta vermelho para coletar amostras e tirar fotos de detalhes. Marte é um planeta terrestre, com metade do diâmetro da Terra. A maior parte de sua superfície se assemelha a um grande deserto enferrujado. A fina poeira sobe com os fortes ventos, dando um tom salmão ao céu de boa parte do planeta. Marte possui calotas polares formadas por gelo e gás carbônico, que nos verões marcianos sublimam, passando direto do estado gasoso e formando as tênues nuvens que recobrem parte do planeta. Nenhum dos testes realizados pelas sondas Viking, apesar de não serem definitivos, encontrou qualquer molécula orgânica que representasse algum sinal de vida como nós a conhecemos. Também não é fácil a convivência com a temperatura que varia entre mais 22 graus centígrados e menos 73 graus centígrados só no Equador. É em Marte que está o maior vulcão do Sistema Solar, é o Monte Olimpo, com mais de 23 quilômetros de altura, extinto há muitos milhões de anos, assim como possivelmente toda a atividade vulcânica do planeta. Nesse mesmo passado remoto, pode ter havido água em estado líquido na superfície, o que poderia ter sido a origem dos famosos canais marcianos, que se pensou durante uma época serem aquedutos para conduzir água dos polos às regiões equatoriais áridas. E essa é apenas mais uma das hipóteses. As sondas espaciais não encontraram qualquer vestígio das obras dos tais engenheiros marcianos. Marte possui 2 pequenos satélites. Eles também já foram motivo de muita polêmica. Houve quem dissesse que eles eram até artificiais, mas as fotos das sondas não deixam a menor dúvida. Phobos, Pânico e Deimos, Terror, são satélites naturais de forma irregular. Provavelmente, eles foram capturados do anel de asteroides pelo campo gravitacional do planeta vermelho. Essa hipótese se baseia no fato de que Phobos e Deimos são muito semelhantes aos asteroides, um grupo de objetos que se encontra entre Marte e Júpiter, numa espécie de um cinturão. Eles dividem a região dos elementos pesados da região dos elementos mais leves. Esse aqui é um asteroide típico. Seu nome é Gaspra. Ele foi fotografado em 1991 pela sonda espacial Galileu, quando ela passou nas suas proximidades. E a sonda Galileu pôde evidenciar as dimensões desse objeto. Seu comprimento maior é de 19 quilômetros e seu comprimento menor, 12 quilômetros. Hoje, estima-se que existam dezenas ou até centenas de milhares de pequenos planetóides
tanto no cinturão entre Marte e Júpiter, como em outras órbitas menos regulares. E só para ter uma ideia da massa dos asteroides, a estimativa é de que se todos eles se juntassem num único astro, eles chegariam a compor somente 1/1000 da massa terrestre. E aí estão Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, com alguns de seus satélites. Esses são os conhecidos planetas gasosos, ou então jovianos, por causa do planeta Júpiter. Saturno e Júpiter são os maiores planetas do Sistema Solar, mas Júpiter é o maior deles. Ele tem cerca de 1.300 vezes o volume da Terra e 318 vezes a massa do nosso planeta. E tudo isso sendo essencialmente gasoso. Júpiter é composto basicamente por 85% de hidrogênio, 14% de hélio, 1% de metano e amônia em diferentes estados da matéria. A atmosfera tem aproximadamente 240 quilômetros de espessura, girando a altíssima velocidade, em tempestades constantes com descargas elétricas muito intensas. É essa rotação toda que gera essas faixas coloridas que ainda podem conter elementos como fósforo ou enxofre. Conforme vai aumentando a pressão em função da massa enorme do planeta, de 318 vezes a massa da Terra, os gases passam para um estado líquido e depois transitam para um estado conhecido como líquido metálico, onde se comportam como um metal. Existe um núcleo sólido, com cerca de 10 a 20 massas terrestres, com temperaturas próximas aos 30.000 graus. O calor desse núcleo também colabora com os complexos fenômenos desse gigante gasoso. Júpiter irradia cerca de 2,5 vezes mais energia do que recebe do Sol. Entre os fenômenos atmosféricos mais famosos e constantes está a Grande Mancha Vermelha. Só nessa grande tempestade joviana caberiam cerca de 2 terras. Toda essa combinação de fatores pode favorecer a formação de substâncias diversas, que seriam as responsáveis pelo tom marrom avermelhado de sua superfície. Júpiter possui 16 satélites confirmados pelas sondas Voyager 1 e 2, que conseguiram belas imagens dos 4 satélites descobertos por Galileu em 1610. Ganymedes, que é o maior satélite do Sistema Solar e que tem mais volume que o planeta Mercúrio. Europa, com sua superfície congelada, que lhe confere uma complexa rede de rachaduras. Calisto, que tem toda a sua superfície bombardeada por meteoroides. E, por fim, Io, que ofereceu as mais belas imagens e muito material para pesquisa com seus vulcões ativos, além de possivelmente colaborar com algumas tonalidades na atmosfera de Júpiter. Todos os 4 planetas gasosos possuem anéis ao seu redor. Mas Júpiter, Urano e Netuno têm anéis mais finos, pouco brilhantes e, portanto, pouco visíveis. Só mesmo Saturno é o mais enfeitado dos planetas gasosos. Os anéis de Saturno são formados basicamente por rochas e gelo. E a espessura é de aproximadamente 2 quilômetros. Há várias teorias sobre origem e formação desses anéis. Uma delas diz sobre a aproximação e posterior disrupção de um corpo celeste. Outra, ao contrário, diz que esse material deveria se agregar e formar um ou vários satélites do planeta Saturno. Mas isso não aconteceu. E hoje em dia o que a gente vê é esse conjunto de anéis. Saturno tem características próximas às de Júpiter, como seus componentes químicos, estrutura física e intenso campo magnético. Assim como Júpiter, Saturno gira em torno do seu eixo aproximadamente 2,5 vezes mais rápido do que a Terra. Só que Saturno está a aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de quilômetros de nós, ou seja, o dobro da distância média entre a Terra e Júpiter. Além dos famosos anéis, Saturno possui 17 satélites girando ao seu redor, dos quais o mais conhecido e maior é Titã, com diâmetro de 5.000 quilômetros.
Ele tem uma atmosfera significativa, com boa quantidade de nitrogênio, como é a da Terra, o que, aliado a metano e à ação solar, permite a presença de vários hidrocarbonetos. É por isso que está em projeto uma sonda espacial com módulo específico para um pouso em Titã, para avaliar situações consideradas importantes para a compreensão das dinâmicas atmosféricas e até da busca de condições que possibilitem o surgimento de vida. Urano e Netuno não possuem faixas atmosféricas como Júpiter e Saturno. Apesar de se estimar as suas composições químicas como próximas às dos gigantes de hidrogênio e hélio, é o metano que lhes confere a tonalidade azulada na superfície visível ou ainda a atmosfera. A mancha negra de Netuno tem coincidentemente características e localização próxima à da grande mancha vermelha de Júpiter, e supõe-se que ela seja uma formação de longa duração, como a grande mancha vermelha de Júpiter. Urano é o planeta cujo eixo é mais inclinado em relação ao plano da órbita, ficando praticamente deitado. Sua rotação é próxima de 16 horas no sentido retrógrado, como Vênus. Urano possui 15 luas e Netuno 8 luas, das quais Tritão é a mais curiosa, porque o seu movimento orbital em espiral faz prever uma aproximação que pode levar a uma fragmentação do satélite. As fronteiras do Sistema Solar chegavam até aproximadamente aqui, no final do século passado. Mas as observações dos movimentos orbitais de Urano e Netuno mostravam que havia certas irregularidades, incongruências em relação à teoria da gravitação universal. Eles não estavam nos movimentos, nas posições esperadas. Isso significava que deveria existir alguma coisa para cá, provavelmente um planeta que estivesse influenciando o movimento orbital de Urano e Netuno. Assim, durante cerca de 30 anos, os astrônomos se lançaram numa busca matemática e, sobretudo, observacional de um planeta que surgiria logo em seguida, Plutão. Bom, olhando já a órbita de Plutão, dá para perceber uma certa excentricidade, aliás, a mais pronunciada do Sistema Solar. A órbita é tão excêntrica que Plutão chega a ser o 8º planeta do sistema, portanto, passando para frente de Netuno. Aliás, isso é o que está acontecendo agora. Desde 1979, que Plutão é o 8º planeta. E só em 1999 é que ele vai voltar a ser o 9º planeta do Sistema Solar. Uma outra coisa notável na órbita de Plutão é a sua inclinação. É a mais significativa do sistema, cerca de 17 graus. Para explicar essas irregularidades nos movimentos orbitais de Urano e Netuno, foi feita uma estimativa da massa de Plutão. Mas só em 1978, com instrumentos mais sofisticados, técnicas melhores, é que se descobriu um satélite em torno desse pequeno planeta. O seu nome, Caronte, o barqueiro do inferno, lá da Divina Comédia, de Dante. Com essa descoberta, foi possível determinar com muito mais precisão a massa de Plutão. Ela é cerca de 0,002 massas terrestres. Plutão é o planeta menos massivo do Sistema Solar, além de ser o menor planeta. A massa dele era insuficiente para explicar tantas anomalias nos movimentos dos outros planetas. Por isso mesmo, imagina-se que há uma faixa de microplanetas, corpos de tamanho asteroidal, numa região posterior à órbita de Plutão. A última vez que um visitante espacial, como esse daqui, ficou de passar aqui nas proximidades da Terra, foi um rebuliço danado. Todo mundo queria ver o cometa. Isso porque eles estão relacionados com o imaginário das pessoas, com a sorte, com o azar. E o cometa Halley decepcionou bastante gente. Mas esse espetáculo aqui é formado a partir de um núcleo acanhado,
de gelo sujo. O gelo sujo é formado de gás carbônico, água, amônia, metano e partículas sólidas, é claro. Quando o cometa se aproxima do Sol, ele vai esquentando. E esse material vai passando do estado sólido para o estado gasoso. É assim que, além do núcleo do cometa, a gente acaba vendo a coma ou cabeleira e também uma cauda, que muitas vezes se estende por milhões de quilômetros. Toda vez que um cometa passa nas proximidades do Sol, ele perde cerca de 1/100º da sua massa e fica na sua órbita. Quando um planeta se aproxima da órbita de um cometa, essas partículas são atraídas gravitacionalmente e caem na superfície, ou então, no caso da Terra, penetram pela atmosfera, dando origem a chuvas de meteoros. As órbitas dos cometas são geralmente elípticas, com grande excentricidade. Alguns cometas têm seus movimentos orbitais modificados por astros muito massivos, planetas, como é o caso do planeta Júpiter, por exemplo. Mas de onde vêm os cometas? Os núcleos formadores de cometas estão provavelmente concentrados em nuvens ou cinturões que estão orbitando o nosso sistema a cerca de 50.000 a 100.000 vezes a distância equivalente da Terra ao Sol, ou cerca de 1,5 ano-luz. Algum tipo de desequilíbrio gravitacional que pode ser provocado por uma estrela ou pela complexa dinâmica do nosso sistema solar, por exemplo, provoca o deslocamento desses objetos celestes. Eles podem escapar para outras paragens ou se encaminhar para a direção do Sol. Os cometas, considerando suas longas caudas, podem chegar a 150 milhões de quilômetros de extensão, aproximadamente a distância da Terra ao Sol. Os cometas vêm das fronteiras do sistema solar e por isso mesmo carregam consigo muitos segredos. Segredos sobre a origem do sistema e, quem sabe, sobre a nossa própria origem. Estudar os núcleos dos cometas pode ser importante porque eles foram formados à distância, longe do Sol, com a matéria primitiva do sistema. Saber como são também os nossos planetas vizinhos pode nos ajudar a compreender e a respeitar o nosso próprio planeta. Afinal de contas, ele é bem bonito.